Bom dia a todos, satisfação enorme em estar novamente conversando aqui com todos aqueles que atuam no segmento de prestação de serviços de saúde. Para nós é uma satisfação enorme ter essa parceria com a Hospitalar, o maior evento, né, de área de saúde no mundo. O primeiro está em Dubai, o segundo na Alemanha e o terceiro aqui no Brasil, né? Tivemos agora recentemente participando da Feira Hospitalar, realizando lá o nosso seminário, que teve a participação de 185 pessoas. Eu acho que para nós foi muito importante. Obviamente que estamos também com essa parceria de fazer algumas ou várias entrevistas até o final do ano com parceiros comerciais que tragam aí oportunidades para o segmento da saúde, em especial para aqueles que atuam na prestação de serviços de saúde. E hoje eu tenho a alegria de estar aqui com um parceiro nosso, que é da Seg Live, que é o meu amigo Silvio Ramos, que vai bater um papo comigo aqui nessa rugby hoje, mostrando as questões que envolvem não só as questões técnicas, mas a importância dos controles de acesso na gestão hospitalar. Queria desde já dar minhas boas-vindas ao Silvio. Silvio, muito obrigado aí por você estar aqui presente com a gente. Vamos bater um papo aqui, quem sabe nós estarmos aqui disponibilizando parte desse produto que para nós é fundamental para as entidades que atuam no segmento da saúde. Bom dia, Silvio. Bom dia, doutor Edson. Eu que agradeço pela oportunidade de consolidar um pouco mais essa parceria. E hoje eu trouxe o André comigo. O André é o nosso parceiro representante da maior empresa de tecnologia de monitoramento urbano e tecnologia hospitalar que nós temos hoje, que é a Hikvision. E o André é o principal distribuidor dessa empresa, dessa fábrica aqui no Brasil. E hoje nós fizemos essa live daqui, esse hub vai ser transmitido daqui, para que a gente possa até demonstrar alguns equipamentos que faz parte desse contexto da solução para hospitais. Seja bem-vindo aí, colega. Fique à vontade. Prazer enorme ter você aqui também. Fique à vontade. Um abraço e estamos aqui para a gente bater esse papo. Silvio, me diz para mim hoje qual a sua origem aí, né? Qual é a sua atuação dentro da empresa, né? E, obviamente, o que representa hoje a sua empresa no mercado, por favor. Ah, muito bem. Doutor, eu sou proprietário do Grupo SegLife, o único sócio dessa empresa. Nós estamos há 14 anos no mercado. Na área de tecnologia e soluções para segurança, e isso dá para nós uma bagagem para a gente poder atuar em vários setores. Hoje a gente atua muito forte na indústria, em governo, a gente atua na área hospitalar, na área escolar. E o Grupo SegLife é uma empresa que foi criada realmente para quebrar paradigma. Então, hoje nós temos grandes parceiros na área de tecnologia. Nós tivemos a sorte do nosso prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ir para a China, conhecer justamente a Hikvision, que é a empresa de onde estou falando, apresentando uma solução de monitoramento para a cidade, que hoje é um sucesso aqui em São Paulo, simplesmente aplicando a tecnologia com inteligência artificial, né? Então, você aplica a inteligência na câmera e ela te dá a possibilidade de fazer muitas coisas, de você criar muitos analíticos e você resolver muitos problemas, principalmente na área de segurança e de controle, que é onde a gente chega na área hospitalar com muita eficiência. Então, o Grupo Muito bom, SegLife muito está há bem, 14 anos atuando nesse mercado, doutor Edson. muito bom. Eu, como você sabe, eu já atuo nessa área hospitalar há mais de 40 anos. Eu estive só na Santa Casa de São Paulo 32 anos e hoje a gente tem uma abrangência aí de 434 cidades no estado de São Paulo, com aproximadamente 200 hospitais filiados ao sindicato. Não só entidades do interior, mas aqui também os grandes centros fazem parte desta atividade que o sindicato faz de prestar esse serviço às entidades. E uma dos nossos objetivos
é criar dentro da nossa linha um clube de vantagens, nos quais vocês fazem parte, para ofertar a esse segmento produtos que sejam realmente da mais alta qualidade e que propiciem estas questões não só de segurança, mas também de uma tecnologia importante. Então, eu queria que você, dentro dessa linha, você fizesse aí uma exposição do que é a empresa hoje e o que ela vem ofertando para o mercado, ô Silvio. Perfeito, doutor. Vamos seguir, Gi. Então, como eu disse para o senhor, o Grupo SegLife é uma empresa baseada no pilar de segurança. Nós temos aí como missão ter soluções integradas de terceirização de serviços de segurança que garante cuidado aos nossos clientes de forma humanizada e capacitada. Nós criamos uma cultura que para nós faz todo sentido, que é a cultura de uso de tecnologia, a cultura de respeito ao meio ambiente e uma cultura humanizada. Então, a SegLife hoje é uma empresa muito preocupada e nós colocamos nas nossas missões visão e valores, esses três pilares. E aqui é onde a gente diz mais um pouco. Para nós trabalhamos muito com pessoas e para nós não faz sentido se a gente não tem uma cultura de humanização muito forte. A cultura ambiental, porque a gente também trabalha muito forte na questão ambiental, e a tecnologia. Nós vamos buscar os melhores parceiros para a gente desenvolver os melhores projetos e uma preocupação que a gente tem hoje, o Grupo SegLife. Quando a gente fala em tecnologia, a gente tem que pensar sempre na política de privacidade, que é proteção de dados. Então, a gente tem a enorme preocupação, tanto nós como nossos parceiros também. Então, hoje a gente entrega soluções, mas com muito cuidado com a questão de humanização, política de privacidade e cuidados com o meio ambiente. Essa é a SegLife. Conseguimos ajudar vocês, e não só vocês, mas o mercado de uma maneira geral, com vigilância patrimonial, o controle de acesso, segurança privada, escolta pessoal, análise de riscos, nós temos centrais de monitoramento, projetos na área ambiental. Então, nós conseguimos entregar a vocês algumas soluções que não só de segurança, mas também de cuidado com o meio ambiente, da questão de consultoria para a gente implantar política de ESG. Nós temos todo o serviço de manutenção, prevenção, recepção, também utilizado em hospitais, empresas e outras áreas, né? As nossas tecnologias, hoje a gente usa muito controle facial, é uma tecnologia que veio para ficar, e ela, em controle de acesso, não tem nada melhor, porque não tem contato físico, o acerto do facial é quase 100%, então a tecnologia mais assertiva que a gente tem, controle de veículo, controle de temperatura, tudo isso a gente vai explanar um pouco aqui com o André, que é o nosso expert nessa área. Então a SegLife consegue entregar todas essas soluções baseado numa cultura muito forte de humanização, cuidado com o meio ambiente, tecnologia. Então, essa é a SegLife que o seu parceiro que você escolheu para fazer alguns projetos aí. Vamos iniciar então com algumas perguntas, antes de você entrar na temática em si. Se você pudesse voltar ao slide anterior, por gentileza? Sim, Quando nós falamos aqui da questão da leitura facial, de outras sistemáticas de câmera e etc e tal, alguns gargalos eu encontro hoje dentro dos hospitais que eles requerem a indicação de um parceiro tal qual eu indico vocês. Uma das coisas que nos chama atenção é as questões de controle de acesso, que é uma das dificuldades que algumas instituições têm, haja vista hoje o fato de que a questão técnica de marcação de frequência é um sistema lógico, é um sistema já bem informatizado, mas ainda existe a possibilidade hoje de que haja algum tipo de que haja algumas, vamos dizer assim, falcatruas, né, que as pessoas queiram entrar sem fazer a sinalização. Dentro desse processo, né, hoje que vocês trabalham com controle de acesso, nós disponibilizamos dentro dessa parceria catracas e monitoramento da frequência dos funcionários para que ele possa estar conjugado também à folha de pagamento, né, Silvio?
Agora eu vou interagir com o André, doutor, porque desde quando surgiu essa ideia da gente fazer a live, a gente juntou todas as soluções que tem e realmente a gente consegue criar uma experiência dentro do hospital que ela vem da proteção de perímetro até o controle dos leitos. Então, André, eu queria que você agora falasse um pouco da experiência e da aplicação do facial, tanto no controle de acesso como uma solução geral para o hospital. Perfeito. Na verdade, hoje em dia, o controle de acesso, ele revolucionou o facial revolucionou o controle de acesso, né? A gente tinha muita demanda de controle de acesso baseado em cartão, biometria, que sempre tem algum problema. Sempre tinha um problema ali de o cartão é transferível, eu perco, a biometria digital nem todo mundo consegue acessar, e o reconhecimento facial, ele vem tratando tudo isso. Quando a gente traz o reconhecimento facial para dentro de sistemas, né? Aí a gente consegue fazer uma gestão bem completa. Então, eu consigo gerenciar quantidade de pessoas que têm acesso àquele devido local, quantas pessoas eu tenho aqui dentro. Hoje, nesse momento, se eu quiser saber quantas pessoas tem aqui dentro da SADS, eu consigo ter esse relatório em tempo real, qual que é o horário que a pessoa está entrando e saindo, e em cima de um sistema a gente consegue integrar, né, com diversas possibilidades, inclusive gestão de pontos, gestão de emergência, né? Então, se eu tenho uma situação de emergência e eu quero evacuar todo mundo ali, com o controle de acesso através de reconhecimento facial, eu consigo garantir quantas pessoas e quem está aqui dentro do hospital e eu consigo estar resgatando e fazendo uma ação mais precisa, né? Então, ele abrange diversas vantagens, né? Então, quando a gente fala, e hoje o reconhecimento facial, ele está integrado com diversas plataformas, tanto de RH, de RP, de sistemas de ponto, enfim, a gente consegue estar abrangendo tudo isso. Quando a gente fala de privacidade de dados, né, hoje eu tenho os meus leitores de reconhecimento facial, todos eles vão se adequar facilmente, já estão adequados facilmente a qualquer regras de LGPD, de proteção de dados, né? Então a gente não tem problema. Eu tenho até a possibilidade de fazer o reconhecimento facial e sem ao menos eu ter acesso ao dado daquela pessoa. Eu só quero usar aquele dado para reconhecer e liberar uma catraca, liberar um acesso. Então, isso já é possível também. E aí, eu como gestor, como administrador, eu nem tenho acesso a informações sensíveis das pessoas. Então, a gente lida muito bem com esses aspectos e, no final, a solução ela acaba facilitando muito e trazendo mais segurança e mais gestão para o negócio. Esqueci sua graça, por favor. André, Viu, André? Eu desculpa ainda, em dados momentos, eu vou apertar um pouco vocês aí, tanto você como o Silvio, mas sempre nós trabalhamos aqui com o processo, vivenciando as situações dentro dos hospitais e, obviamente, que é a área onde os senhores vão ofertar o produto dos senhores. Por que que eu fiz essa indagação primeira, de questão de controle de acesso? Porque aqueles que estão nos assistindo, e esse foi o meu objetivo, trazer a Seg Life para dizer que ela não é uma empresa de controle de acesso, de portaria, de entrada ou saída. Não é esse o processo. Nós temos aí várias outras situações, né? Por exemplo, hoje nós temos algumas dificuldades no que se refere à questão de controle de acesso no centro cirúrgico, né? Silvio, você Edson, entendeu? o teu microfone falhou, eu não consegui É, entender. Vocês atuam com a questão de controle de acesso em centro cirúrgico? nosso case da Santa Casa de Monte Alto foi uma solução que a gente personalizou para a Santa Casa para o controle de visitantes nos leitos. Então, não se tinha controle lá de quantas pessoas estavam, se o próximo podia entrar, porque o número de vagas já estavam esgotado. Então, nós colocamos a nossa solução lá no nosso aplicativo e ele controla o número de visitantes. Tem três, o aplicativo não deixa mais ninguém ter acesso. Saiu um, libera o acesso para outro. E isso é uma solução muito simples que a gente tem hoje dentro do aplicativo e que nem requer um equipamento para fazer isso. É só uma solução de facial, né? A própria facial que tem no hospital para controlar a catraca ou para controlar uma porta, ela já possibilita automatizar outras funções. Então,
E tem outro aspecto também, que é a questão falando mais do centro cirúrgico ali, em algumas situações especiais, aonde eu entendo que eu não tenho reconhecimento facial por questões de máscara, touca e assim por diante. Também eu tenho outras opções ali de reconhecimento de íris, reconhecimento até mesmo de crachá, enfim. Então, a gente não fica limitado, né, a um método de autenticação para poder fazer a validação do acesso. Então, a gente também tem alguns outros métodos, inclusive o mais avançado ainda, que é o reconhecimento da íris humana. Perguntei isso porque o que ocorre? Tanto hospitais em São Paulo como próprios hospitais no interior, muitas vezes o seu corpo clínico, ele é o hospital, a gente chama ele de hospital de porta aberta, né? Então existe a possibilidade do médico que ele não tem vínculo empregatício com o hospital, ele ingressar dentro do hospital para fazer uma cirurgia, ele vem do consultório dele para fazer. Então, há de se ter aí uma série de parametrização, né, de identificação para que essa pessoa possa ter acesso a determinadas áreas do hospital, em especial as questões que envolvem o acesso ao centro cirúrgico. Essa é uma ferramenta que eu discuti muito com a SegLife, que existem em alguns hospitais, de que existe, por exemplo, equipes que vêm da área de instrumentalização, que vão ter acesso ao hospital, que não é aquela pessoa que fez, que está todo dia dentro do hospital. Ela vai vir especificamente de uma oportunidade, né? E que, obviamente, nós precisamos ter aí um sistema de identificação de acesso, obviamente obedecendo todos os requisitos legais para que ela possa ingressar não só dentro do centro cirúrgico, mas até mesmo dentro do hospital. Por isso que eu fiz essa questão aí, que me parece que a ferramenta de vocês ela é muito agressiva dentro desse ponto, né, Silvio? Sim, essa ferramenta na mão do gestor seria uma solução simples, onde ele envia um link, um QR Code para essa pessoa que vai esporadicamente no hospital, ela faz um pré-cadastro, e o gestor, sabendo que ela é uma pessoa que está ali esporadicamente, ele vai limitar um tempo para ela, um dia, alguns períodos dentro do dia, e aí ela vai ter acesso naquele local específico, naquele horário específico, passou disso, ela não vai ter mais acesso. Então, isso tudo se configura, isso tudo se faz dentro da plataforma de uma maneira muito simples. Ok. Ô, Silvio, deixa eu te falar uma coisa. Não sei se isso aí é uma curiosidade minha, né? Existe em determinado momento, né, dentro de alguns espaços físicos dos hospitais, que eles terceirizam o estacionamento dele, ou muitas vezes terceirizam o monitoramento de segurança dentro do hospital. O fato de eu ser um dirigente de hospital e contratar a tua empresa para fazer essa interligação de inteligência, entre faceamento, existe a possibilidade de entregar esses outros sistemas que estão agregados dentro do hospital, seja o controle do estacionamento, seja ele o monitoramento interno do hospital através de uma empresa terceirizada, que não seja a sua? Não sei se foi muito claro na pergunta que eu fiz. Sim, sim, a integração. Doutor Edson, o André explica melhor do que eu, mas todo fabricante de solução hoje de software, a maior preocupação dele é não fechar os protocolos de comunicação para que ele consiga integrar a outras soluções do mercado que todo mundo tem, né? Todo mundo usa. Então, isso é perfeitamente possível, integrar outros sistemas. Né, André? A gente tem quase certeza que ninguém quer fazer nada hoje com protocolo fechado para evitar que alguém compartilha. Isso é possível. Apesar da gente ter todas as soluções dentro do nosso sistema, a Hikvision, como diz para você, ela é uma plataforma que monitora uma cidade com vários analíticos, com várias situações, e então possibilita fazer muita coisa dentro de uma área privada. A gente estava discutindo uma solução como a segurança periférica faz parte de um sistema que pode integrar dentro do hospital. Uma coisa que poderia, se a gente tem um paciente que ele foi no hospital por qualquer maneira e ele não foi atendido porque a fila estava grande, porque uma razão qualquer, e ele foi embora.
Se essa pessoa foi detectada por uma câmera que está dentro do sistema e ela tem esse analítico, ela vai notificar alguém que essa pessoa esteve lá, né? Quantos dias ela teve, quanto tempo que ela ficou, porém ela não passou na rede de atendimento. Então, se isso for um analítico que interessa para o hospital em qualquer momento saber esse tipo de situação, pode ser uma coisa simples, mas de repente é um indicador que o hospital que interessa saber quantas pessoas vêm aqui e desistem de ser atendido por alguma razão. Eu acho que hoje não tem isso porque você não tem essa informação, mas é perfeitamente possível, não é, Sim. André? É porque hoje é muito comum os softwares verticalizados, né? Então, quando a gente fala de estacionamento, até a gestão hospitalar, tem muitos softwares que são focados, né? Voltados para a gestão ali do estacionamento. Então, a gente consegue fazer integração entre sistemas. Então, eu consigo fazer com que esse sistema converse com o Hike Central, né? Com o sistema da Hikvision. E toda a parte de interface de integração, nós temos capacidade de atuar ali, né, disponibilizando toda a documentação, ajudando no processo de integração entre sistemas, para que a gente possa implantar um sistema dentro do local e que esse sistema não fique sozinho, ele consiga conversar com tudo que é possível. A gente está na era da API, né? Então, totalmente open plataforma, né? Então, a gente consegue estar fazendo isso tranquilamente. Inclusive, temos diversos cases, tá? Até mesmo na área hospitalar, de integrações rodando com o sistema da Hikvision. A solução de estacionamento hoje ela tem um controle tão eficiente porque a gente controla o carro com a leitura da placa e o motorista com a facial. Então, isso instalado em pontos estratégicos, a câmera que uma visão estratégica da placa, ela sempre vai detectar. Então, ali já tem indicadores de quantos carros tiveram lá, de quantos carros permaneceram. E o motorista, para ele ter acesso liberado, ele também sempre coloca o rosto lá no facial para ele poder. E aí você tem um registro do carro e do motorista. Isso é um indicador importante. Tá. Eu estou falando isso, André e Silvio, diante da minha experiência que eu tenho como administrador hospitalar ao longo desses anos, né? Então, eu coloquei esses três exemplos aí, que me parece que vocês já me responderam com bastante contundência, que é a questão do controle de acesso dos nossos colaboradores e não sendo colaboradores dos nossos prestadores de serviço, essa questão da integração de outros sistemas de circuito dentro do hospital, seja ele como uma empresa terceirizada ou estacionamento, que existe isso. E também existe uma outra questão, André, que hoje nos chama muita atenção, que é a questão do monitoramento dos veículos, sejam eles de ambulância, sejam eles de executivos, da frota de veículos dentro do hospital. Dentro desse monitoramento que vocês incluem, não só a questão facial dos motoristas, há também um processo de rastreamento? Sim, na verdade, o que acontece? Hoje o portfólio da Hikvision, né? Ele é um portfólio bem amplo, tá? Hoje a gente tem mais de 20 mil itens de portfólio voltados para a segurança eletrônica e nós temos também vários segmentos dentro da Hikvision. E um dos segmentos da Hikvision é o Hike Auto, que é o monitoramento embarcado, que aí nós temos todo um parque de tecnologia voltada para o monitoramento em bordo, né? Que é o monitoramento embarcado num veículo, num caminhão, numa viatura, e com a possibilidade de também fazer o reconhecimento facial, o reconhecimento de placa e também a gestão de localização, de áreas de interesse, o rastreamento em tempo real. Então, a gente não chega a substituir um sistema de rastreamento, né? Mas a gente consegue entregar um sistema de monitoramento móvel com GPS, com 4G, com mobilidade, né? Isso tanto para veículos quanto para pessoas, né? Então a Hikvision tem hoje é bem comum ali o uso Câmera de câmeras veicular. corporais, né? Então eu tenho câmera corporal da Hikvision que eu posso usar ela, né, numa pessoa, assim como eu tenho câmeras que podem ser usadas num veículo. E eu monitoro tudo, monitoro a imagem, monitoro os eventos, monitoro a localização em tempo real, posso determinar uma região de interesse ali que o veículo não pode sair, ou até mesmo o veículo ele entrou numa região próxima ao hospital, eu posso ser avisado, ó, a ambulância está chegando aqui, ou a ambulância saiu, está indo até o lugar, então eu consigo fazer toda a gestão e o monitoramento dos veículos, da frota, usando câmeras com inteligência para isso.
próprio rastreamento em si, né? André, Sim. tem uma outra coisa dentro do hospital, que também é uma experiência que eu já tive, acho que boa parte dos que estão nos assistindo também já tiveram essas experiências, que é a questão de desvio, não só de enxoval, mas em especial desvio de instrumental cirúrgico, né? Eu posso usar aqui talvez o termo errado, mas existe um tipo de uma codificação que se coloca no instrumental, que é a ID, uma coisa assim, e que na realidade, se o cara colocar o instrumental dentro da bolsa, ele saindo com a mochila, ele passa lá no arco, se detecta esse instrumental que porventura venha a ser esteja sendo desviado. Isso a gente fala de instrumental. E já existe algumas tecnologias hoje que vêm se colocando algum tipo de etiqueta em enxoval, né? Temos alguma coisa dentro da linha de vocês com relação ao monitoramento disso? Positivo, tá? A Hikvision ela também tem hoje dispositivos que eles conseguem rastrear, né? Só retificando aqui, a tecnologia RFID, tá? Isso, Então, é. a É que gente eu peço desculpas aí porque o advogado não conhece, né? Ele é bicho inoperante operando o sistema. Ele sabe falar o artigo tal, a lei tal, mas esses nomes difíceis de vocês eu me perco. Não, fica tranquilo. Que através da frequência ali a gente consegue rastrear e detectar objetos, né? Enfim, instrumentais ou não instrumentais dentro de um cenário e fazer a notificação caso algo esteja sendo é, Tirado do tirado do lugar. local, Tá. levado para o lugar que não há permissão, né? Então, também possui, a Hikvision também possui, né, dispositivos, né, que são radares que eles detectam através da frequência o desvio desse tipo de situação. Bom, aí dando a sequência de vocês aí, nós vamos ouvir o Silvio com relação a essa temática hoje do controle de acesso utilizando a IA na gestão hospitalar. Fique à vontade. Vamos seguir. Então, volta um pouquinho, Gi. O tema que você trouxe para a gente é a importância dos controles de acesso e inteligência artificial na gestão hospitalar. Então, como eu te falei, que o André é nosso parceiro aqui do Grupo Sax, e a gente pegou tudo que há de moderno. É lógico que a tecnologia está avançada, o tempo todo tem coisa saindo. Como ele falou aqui, uma quantidade de soluções que a Hikvision tem, mas são muitas. E a gente focou basicamente nas soluções para hospitais. Pode passar, gente. Aqui, André, você conhece mais do que eu, Sim, né? Então, segurança hospitalar. Então, quando a gente pensa em entregar uma solução e que, logicamente, dá para integrar a solução de segurança com uma solução de controle, e aí a gente dá para fazer um projeto muito bem feito, né, André? é. A A, Hikvision, ela também é uma empresa verticalizada, tá? Então, ela tem capacidade de atender algumas verticais específicas, e uma delas é a vertical hospitalar. Então, quando a gente fala de solução da Hikvision para o hospital, existe hoje toda uma composição, né, para a gente poder atender praticamente todas as esferas do hospital, né? Então, desde a parte perimetral, desde a parte de entradas e saídas, até mesmo a parte hospitalar, dos leitos, do centro cirúrgico. Então, numa visão geral ali, você pode ver que a Hikvision ela vai entrar ali em pode todos os passar. aspectos, né, do hospital. Então, a Hikvision entende como é que é a logística de um hospital, como é que é o procedimento ali de segurança do hospital, e ela tem toda uma solução desenvolvida especificamente para a vertical de serviço. Não é que a gente está aqui adaptando soluções, fazendo algumas mudanças aqui, não. Eu tenho hoje uma solução que ela foi desenvolvida e vai ser entregue para exatamente atender a vertical de hospitais. Aí, André, você me permite eu ir fazendo algumas perguntas que queria desde já também colocar a todos que estão na sala, que já queiram fazer as suas perguntas, está disponível o nosso chat aí para que os senhores possam fazer as perguntas que acharem necessárias ao André e ao Silvio, fiquem à vontade. André, volta para mim o slide anterior. Gostei muito dessa questão do monitoramento do dormitório da UTI, onde vem lá
a detecção de queda, a gestão de saúde, o sistema de chamada de enfermaria, posicionamento pessoal. Você poderia dar uma profundidade maior nessa temática aqui? Talvez depois a gente vá para outro processo, por favor. Perfeito. A gente pode dar na verdade, a gente deixou o melhor para o final, né? A gente estava É, preparando o clímax aqui, porque realmente Ah, é o então que. eu a peço cereja do desculpas bolo. então. Peço Não, desculpas, eu mas me não, mas está antecipei. aqui, é porque apareceu o slide justamente com a informação que você está falando. Ele já Tá apareceu bom, aqui, mas a gente tem mais coisa para o final, mas sua tá bom. pergunta faz sentido, é pertinente, e agora a gente vai Claro, vamos lá. seguir te esclarecendo isso aí. Quando a Tá bom. gente fala, né, do cenário completo do hospital, a gente chega, vai entrando, vai passando pelo perímetro, vai passando pela recepção, vai passando pelas áreas de acesso, até chegar dentro do dormitório, né? Então, qual que é o maior problema? Pula para o dormitório já. Então, qual que é o maior problema quando a gente trabalha com o sistema de dormitórios, né? Que é a parte da privacidade, propriamente dita, né? Então, hoje o maior problema é esse. Então, como que a Hikvision ela resolve, né, esse tipo de solução? A gente consegue colocar dentro de um cenário ali de quarto, dormitório, do centro de UTI, a gente não tem mais câmera, aí seriam sensores do tipo radares, né? Então, hoje eu tenho dois tipos de radares, que são radares principais ali, que eles fazem análise de detecção de pessoas propriamente caindo, pessoas dormindo, como que está o comportamento das pessoas dentro de um cenário. Então, imagina que eu tenho ali um quarto onde eu preciso monitorar como que está, eu preciso acompanhar como que está a hospedagem, né, daquela pessoa ali e também o acompanhamento médico dela. Então, além de todo o sistema de chamar enfermeiro e tudo, existem algumas situações que não é previsíveis, como uma queda, né? Às vezes a pessoa ela vai até o banheiro, dentro do banheiro é uma situação onde acontece muitas quedas, pode acontecer muitas quedas, e dependendo da situação, se a pessoa não tiver condições de acionar a emergência, né? Então a gente pode ter ali um problema ali e pode se agravar. Então, nesse caso, nós conseguimos oferecer, né, soluções de radares que eles conseguem fazer a detecção, né, de pessoas caindo e a permanência das pessoas na queda. Então, claro, se eu tropeçar aqui e eventualmente eu cair, não vai ter nenhum tipo Caiu e de levantou, aviso. tá tudo bem. Tudo Caiu certo. e ficou, aí é problema. Você determina o tempo, né? Então, pô, uma pessoa caiu, ficou mais do que 2 minutos ali caída no chão, a gente entende que a pessoa não está tendo condições de se recompor e aí ela precisa de ajuda. Então, como não tem como colocar câmera, nada, o sensor, o radar, ele tem uma alta precisão de conseguir detectar que a pessoa, de fato, ela caiu. Isso com um nível de precisão muito bacana e a gente consegue entregar essa solução ali e avisar o sistema, né, ou até mesmo avisar o sistema de enfermagem que a pessoa precisa de ajuda e sem comprometer a privacidade da pessoa, né? Então esse é um grande diferencial, um produto novo, tá? É uma solução não tão antiga, uma solução recente no mercado que a Hikvision vem trazendo. E aí, doutor, só pensando Eu no. peço desculpas aí por me antecipar, porque provavelmente por esse fato mesmo, que eu não tinha visto isso anteriormente, me antecipei aí, peço desculpas. Não, imagina, faz parte. E aí, doutor, a gente que é do mercado, a gente vê a solução dentro do hospital e fora do hospital, isso é um produto que a gente vai levar para o mercado, porque para as residências também, né? A pessoa que dentro da residência ela tem essa necessidade e também quer manter a privacidade, o equipamento ele acaba suprindo uma necessidade também importante. A outra questão também dentro ainda desse tema, voltando para esse tema, é o radar de assistência médica, né? Então, além da gente ter o radar que detecta a Detecção. queda, específico para detecção de queda, onde eu vou aplicar ele normalmente em banheiros, né, nesse tipo de região, eu também tenho um radar que ele faz a detecção da saúde. Então, ele consegue trazer para a gente informações ali como, por exemplo, se a pessoa ela está na cama ou não, se ela está levantando, se ela está se mexendo muito. Então, eu consigo ter indicadores ali
né, para a gente monitorar e identificar o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, caso a pessoa ela levantou da cama e ela ficou muito tempo fora da cama, o sistema tem capacidade de detectar essa presença e essa ausência da câmera, da cama, né? Então a gente consegue estar fazendo ali o monitoramento da pessoa e também os sinais vitais. Então ela consegue, claro, não dentro de uma precisão hospitalar, que existem vários outros sistemas para isso, né? Então, nesse caso, a gente consegue estar colocando ali o monitoramento de respiração, monitoramento Bacana. de batimento Volta cardíaco, nisso. e também se a gente consegue ver a pessoa Aqui. dentro ou fora, né? Então, dentro desse sistema, o radar, ele faz a detecção e ele não precisa acionar. A pessoa pode estar com a respiração Isso. ofegante, alguma coisa, e isso vai ser avisado em tempo real para a enfermagem, né? Então, Tá. nesse Ô, André, contexto aqui, oi, os slides seu, eles estão passando automaticamente. Tem que dar uma segurada, que ele está rolando. Agora, Ele parou tá aí? falando É, justamente dessa solução. Agora a gente parou é, na solução que ele está é, falando do radar, é. direcionado para uma cama, né? E onde ele monitora, como está escrito aí no slide, sinais vitais, detecção de queda, permanência de mais na cama ou de menos, né? Sim. Nesse É, caso aqui, o André e Silvio, é um monitoramento que eu faço por apartamentos, não? Talvez, né? Talvez essa interligação de inteligência artificial ela esteja conectada a todo o processo de assistência médica e para obter todas essas questões de acessibilidade a outras mudanças ou visualizar outras situações, não? Mas isso ela se concentra em por apartamento ou por leito. Exemplo, nessa figura que se apresenta aqui, nós estamos identificando um leito de um hospital, tá? Então, todos esses detalhamentos aos quais você me citou estão sendo circundados, circularizados neste leito especificamente. Então, a gente tem essa sistemática por leito ou por apartamento. por leito, tá? Nós temos, são dois produtos, dois itens ali, que um é o próprio o radar anti-queda. O radar anti-queda, ele tem abrangência de 5 metros quadrados, né? Então, a gente consegue, Tá. desculpa, 25 metros quadrados. Então, uma sala de 5 por 5, a gente consegue usar somente um radar anti-queda. Agora, o radar que detecta a presença na cama, detecta sinais vitais, respiração, e até mesmo movimentação na cama, aí é um radar desse por leito, né? Então, a gente tem Tá. duas soluções ali que vão estar no mesmo ambiente, né? Uma, ela pega exatamente o leito e a outra pode pegar o ambiente como um todo e fazer a detecção compartilhada de quedas, né? É que normalmente o radar anti-queda, ele dificilmente vai ser colocado em quartos, em apartamentos que vão ter mais de um leito, né? Porque normalmente se uma Sim. pessoa cai, a outra tem a possibilidade de chamar a emergência, então é mais para um acompanhamento no banheiro ou algo do tipo, né? Então a gente usaria separado dessa forma. Então, o radar anti-queda vai para a área de banho, né? E o radar de sinais vitais, um para cada leito ali, para fazer o monitoramento das pessoas. Nesse caso especificamente, quando você parametriza o sistema para obter essas características de assistência, né? Alguns hospitais trabalham com prontuários eletrônicos, outros trabalham com uma sistemática já interna. Há esta possibilidade, pelo que você me falou já no começo, de haver uma interligação, né? Uma parametrização entre o sistema. Então, pelo que eu vejo aqui, esse monitoramento, da forma que eu possa utilizar isso, ele também vai estar no painel, provavelmente lá da enfermagem, que ela consegue recepcionar essas informações às quais você está expondo. É isso, não? Sim. A gente tem dois caminhos, tá? A gente pode fazer isso de forma física. A forma física, eu posso interligar fisicamente os meus radares com um sistema físico de chamada de emergência uma que já central de possui monitoramento, uma né? central própria que já Dentro do teria. hospital ali. Ou eu posso fazer via software, via lógico, né? Então, claro que esse meu sistema ele vai se reportar a um software e esse software pode estar integrado com o sistema de gestão da enfermeira, né? Então, dá para a gente fazer os dois caminhos ali, né? Para que, de fato, a enfermagem tenha acesso
a essas informações ali em tempo real e consiga estar analisando e tomando as devidas providências. Muito bom. Pode continuar, André. Bom, aproveitando também o gancho aqui, a gente, em cima desse tema, né, nós temos, né, na nossa estrutura aqui, hoje nós estamos aqui na SATS, inclusive, fica o convite aí a todos vocês, se quiserem conhecer de perto mesmo a solução, ver na prática ali, né, nós temos o nosso paciente aqui que está deitado lá, o Anderson. Nós temos um demonstrativo. Então a gente consegue estar mostrando na prática, porque tudo é muito lindo às vezes no papel, mas se a gente não conseguir demonstrar, aí Passar. não consegue dar o valor devido para o negócio. Eu vou precisar compartilhar aqui, tá, Giovana? Então vamos lá. Então deixa eu compartilhar rapidamente aqui a minha tela para vocês terem uma visão, né, de como é que funciona esse sistema. Opa. Pronto. Então, aqui, como vocês estão visualizando, nós temos o nosso sistema de radar de leito, né? Que esse cara aqui, ele está detectando a informação da pessoa na cama. Então, no caso, nós configuramos para um leito único, né? Mas eu posso configurar para um leito duplo. E aí, nesse caso, a gente consegue colocar ali a detecção da pessoa. Então, ele vai fazer a detecção da pessoa, vai detectar se ela está dentro ou fora da cama, né? Agora ele mostrou que o Anderson ele está ali, né? Ele mostra para mim ali que o Anderson tem se movimentado bastante, 41 vezes, né? E ele está dizendo para mim aqui se ele está levantado ou se ele está deitado, né? Então a gente consegue fazer esse monitoramento e na minha direita ele traz para a gente aqui informações como os sinais, né? Batimento cardíaco, respiração, e aí a gente tem indicadores ali. Então, se houver uma mudança súbita em qualquer um desses parâmetros, automaticamente o sistema ele vai avisar, né? Então, pô, estou com uma frequência cardíaca ali de respiração X, teve uma alteração para mais ou para menos, o radar é capaz de detectar e fazer o aviso, né? Ou até mesmo eu quero gerar um relatório, quero ao final de um período, eu quero gerar um relatório e analisar, Falo assim, deixa eu ver como é que está a saúde ali daquele paciente, como que foi a estadia daquele paciente dentro daquele cenário. Então, eu consigo gerar um relatório em cima dessas informações. Nesse momento, o sistema ele está, não sei se vocês conseguem enxergar muito bem, mas ele mostra para mim aqui que ele está em bed. Então, nesse momento, o Anderson ele está no leito, ele está no local. Eu vou pedir que o Anderson ele saia do leito, né? E vocês vão identificar que o status aqui ele vai mudar, ele vai sair aqui de in bed e ele vai mudar para um status out of bed, que aí a gente vai conseguir identificar que essa pessoa não está mais naquele local, né? E ele começa a fazer a contabilização aqui. Então, na contabilização ele vai dizer para mim, né, quanto tempo a pessoa ficou na cama e quanto tempo a pessoa ficou fora da cama. Nessa parte de contagem, ele tem um time aqui, ele, agora Uhum. foi. O Silvio estava apreensivo aqui, será que funciona, não funciona? Mas ele tem um time aqui, ele detectou que a pessoa agora está fora, então no caso o Anderson não está mais lá, ele começa a abrir contagem para o out of bed. Então a gente consegue estar fazendo ali uma contagem de quanto tempo o Anderson vai ficar fora da cama, né? Então a gente tem esses relatórios e eu posso programar. Ó, se aquele paciente ele ficar mais do que 30 minutos fora da cama, mais que 15, 20, independente do tempo, eu quero avisar a parte de enfermagem que aquela pessoa não está ali. E aí a gente vai fazendo monitoramento, né? Vocês vê que todos os sinais foram zerados, né? Então, nesse formato, tá tudo ok, ele não está na cama, os sinais estão sem informações nenhuma, porque não tem ninguém ali naquela região. Quando antes pode voltar, né? Volta o Quando antes voltar paciente. lá, o sistema volta a reconhecer que ele voltou, retornou ao leito, e a gente consegue fazer esse monitoramento, isso durante um período ou em tempo real. Pronto, já detectou ali a presença dele, já começou a dar os indicadores de respiração e de batimento cardíaco, e a gente vai monitorando e gerando os alertas dessa forma aqui. Isso aqui é só uma visão geral para vocês terem uma noção de como que o sistema se comporta, né? E não é uma câmera, não tenho visualização disso, então Garante a privacidade privacidade. completa ali, mas eu tenho os indicadores ali através de radiofrequência. Sistema realmente bem avançado, muito bom mesmo. Muito bem. Ô, Silvio, nós estamos aqui agora já com 11 horas e 44 minutos. Eu tenho receio de que a gente não consiga mostrar
um case prático que nós fizemos recentemente numa entidade que é ligada ao sindicato. Haveria como você, se possível, já antecipar uma amostragem daquele case que nós fizemos em uma das nossas entidades aí no interior, para que depois a gente continuasse no nosso papo, pode ser? Senão eu tenho Ah, medo de sim, não dar sim, tempo. sim. Voltando, falando um pouquinho, esse realmente foi um projeto que nós iniciamos com controle de acesso na unidade de Monte Alto, e nós fizemos um videozinho com depoimento do gestor da unidade, e aí a gente quis apresentar para vocês. Como Deixa. passagem? Só um adendo Vamos, aqui vamos rapidinho, só para passar não. esse vídeo, aí a gente volta aqui Volta no nessa bate-papo. monitoramento, só para a gente já manter um case para que as pessoas possam depois acessá-los. Já vai colocar o vídeo aqui, tá bom? Pode colocar aqui. Nós, da Santa Casa de Monte Alto, pensando sempre na segurança da entidade e a segurança dos pacientes, né, fomos em busca de uma empresa que nos fornecesse algo em relação à segurança. De diversas empresas que nós contatamos no mercado, a proposta do grupo SegLife foi o que nos teve maior benefício e menor custo, né? A empresa está esperando com isso uma organização, um controle de acesso rigoroso para os nossos pacientes e para a empresa aqui. Com esse sistema vai trazer benefícios para a Santa Casa em agilidade e controle do acesso dos pacientes da empresa na Santa Casa. Muito bem, muito bom. Pelo menos é uma referência lá, para que a gente possa, inclusive, ter essa referência se alguém quiser. Aí, voltando lá na nossa apresentação, o meu amigo André, o seu áudio aí está fechado, Silvio. Eu acho que Ah, não ouviu o que ele não falou. ouviu? Então, o É, que eu quis complementar no final do vídeo é que nós personalizamos lá, com o nosso aplicativo, a solução de controle de visitante. Então, no mesmo aplicativo que controla todas as faciais, a gente adaptou para o controle de visita nos leitos. Então, só entra dois, o sistema não deixa mais ninguém entrar, tem que sair um para entrar outro, e realmente isso fica dentro do sistema para uma gestão mais eficiente da unidade. Complementando aqui, Edson, a parte dos radares, né? Então, esse é o nosso radar anti-queda. No mesmo formato, ele não tem o aspecto de câmera, não é uma câmera, né? Na verdade, ele é bem também compacto ali, simples, né? Então, nesse caso, o que vocês estão vendo aqui, essa mancha vermelha, é o Anderson se movimentando, né? Então, ele tem a capacidade de detectar aonde o Anderson está. Se o Anderson se deslocar um pouquinho para trás, ou um pouquinho, dar uma voltinha na sala aí, Anderson, por favor. Então, o sistema ele vai rastreando, e aqui na nossa direita, você consegue ter um monitoramento, né, da onde está a localização da pessoa. Então, eu consigo localizar, então entra muito aquilo que a gente comentou, eu posso ter um radar de queda desse para um apartamento inteiro, não precisa ser especificamente para um leito, né? E aí ele vai rastreando, então o Anderson está dando uma volta ali, o sistema consegue e ele detecta que é humano. Caso aconteça algum acidente, o Anderson ele cai, alguma coisa, a gente consegue estar detectando ali que ele teve uma queda. Então, nesse momento, ele está em status normal, né? Porque não há nenhum tipo de incidente. E aí, caso tenha uma queda, o sistema vai
né, nos avisar e alertar ali que a gente teve um evento. Muito bem. Esse processo também, no caso, se movimenta aí quando há deambulação do paciente, por exemplo, mesmo que se porventura ele não caia, vamos imaginar que ele saia para fazer um exame de diagnóstico. A partir do momento que ele saiu da sala, se consegue também identificar que ele teve essa movimentação, André? Sim, é um dos outros aspectos também, né? Então, o Anderson agora ele não está mais naquela região, né? Então, você percebe que tem um status ali de humano detectado, né? Então, eu consigo inverter esse status, né? Então, daqui a pouco o sistema ele vai tentar identificar, vai tentar rastrear, ele vai falar assim, opa, agora eu não estou detectando nenhum humano aqui, né? Então, ele vai mudar o status ali e vai dizer para a gente que nesse momento a gente não tem nenhum humano, né? Então ele também tem a capacidade de fazer a gestão se a pessoa ela está naquele cenário ou ela não está naquele cenário, né? Então a gente consegue também detectar ali a presença da pessoa e a ausência no caso, né? Então no caso de ausência, ó, nesse caso agora ele atualizou o status, então ele diz que não tem nenhum humano, então nesse formato eu já geraria um evento, eu já conseguiria avisar o local que o radar não está conseguindo detectar nenhuma pessoa naquela região. E isso, na realidade, quando há essa não identificação periférica, né, isso vai dar um alerta em um sistema. Obviamente que vai estar interligado nesse painel da enfermaria ou algum dispositivo vai conseguir detectar que essa pessoa teve essa movimentação, é isso? Exatamente. Aí daquelas duas formas que a gente comentou, ou via físico, né? Então, se eu quiser entregar fisicamente no painel, ou através de software mesmo, que a gente faz a integração com o sistema Gestão do do gestão do hospital, né? hospital. E os relatórios também, É, tá? No final de um período, entendi. a gente tem os relatórios dessas informações. Tá. Me diz uma outra coisa, quando você vê esse processo de monitoramento, na questão da inteligência artificial, a gente tem algumas categorias, né? Seja ela o tratamento para crianças, adultos ou até um processo geriátrico, né? Você tem algum sistema desse já funcionando em algum hospital, André? Sim, nós já temos hoje alguns cases, né? A solução ela foi lançada pela Hikvision no segundo semestre do ano passado, tá? Então, ainda é uma solução nova, tá? Então, não existe tantos cases assim, mas existe Certo. alguns cases que, em uma escala pequena ainda também, tá? Que já tem rodando, né? A Hikvision já está com isso rodando em alguns locais. Isso no Brasil. Agora, quando a gente fala dessa solução fora do Brasil, já tem bastante coisa ali, mundo afora, rodando com essa solução da Requisa. Entendi. Além desse outro processo que vocês têm de monitoramento, seja ele interno e externo, né? Hoje vocês têm outros processos que estejam utilizando a inteligência artificial nas atividades de hospital? Sim, na verdade, hoje a gente tem análise comportamental, então a gente, por exemplo, a gente consegue detectar o tempo de permanência de uma pessoa numa fila, ou até mesmo numa sala de espera, a gente consegue detectar conflito físico, a gente consegue detectar objetos abandonados ou objetos removidos. Então, existem, quando a gente entra, vai para o âmbito da câmera, aí a parte de inteligência artificial ela é bem mais ampla, né? Então, ela consegue fazer qualquer tipo de tarefa. Então, o reconhecimento facial é um tipo de tarefa de IA, né? Mas a gente também tem análise comportamental. Então, a gente tem até alguns cases, né, onde a câmera detecta quantas pessoas estão ali na sala de espera, né? Quantas pessoas estão sentando, qual o tempo que a pessoa ficou sentada esperando, 10, 15, 20, 30 minutos. Então, a gente consegue também fazer a identificação. Contagem de pessoas é outro analítico bacana que a gente coloca ali para a gente ter uma ideia de frequência de pessoas, qual é o fluxo, que horas que tem mais tendência de acessos, e assim a gente vai aplicando a IA em cima das câmeras para a gente poder fazer a análise melhor do cenário e entregar um pouco mais de gestão ali para o hospital. Além Tudo das isso câmeras ligado, térmicas também, viu, doutor? E, sim. desculpa, Temos as câmeras faltou a térmicas. térmica, controle de EPI, então hoje tem câmera térmica que ela tem capacidade
de pegar e fazer a triagem de 30 a 45 graus, imagem De térmica temperatura. corporal, tá? Então, você fazer uma triagem para mim saber se aquele paciente, aquela pessoa já chegou com uma temperatura elevada ou não. E eu também tenho controle de uso de EPI, né? Então, eu tenho hoje câmeras que também detectam o uso de máscara, uso de, no caso, em alguns locais, capacete, luvas, botas. Então, a gente também tem análise ali de EPI e de térmica também. Deixa eu te falar uma coisa. Recentemente saiu um caso na Bahia onde uma senhora faleceu na sala de pré-atendimento, haja vista que ela demorou muito para ser atendida, né? E em dado momento lá demonstrava as câmeras, né, de que ela não estava se sentindo muito bem e ninguém se ateve a esse quadro e esse episódio e ela veio a falecer na sala de espera. Não é o caso tão dramático que a gente vem a colocar aqui, mas, de tal sorte, pelo que eu observo dentro da sua ferramenta, eu consigo também identificar o nível de produção de atendimento, seja ele da área de enfermagem, seja a área médica. Porque hoje, como sindicalista, já existem algumas discussões com o Sindicato dos Médicos do número de atendimentos, tá? Porque existem metas a serem cumpridas, tá? Existem alguns parâmetros que são colocados para o atendimento médico. Ah, você precisa atender X pacientes por dia, Y paciente por dia. Eu não vou colocar uma métrica no consultório do médico de forma alguma, mas eu consigo capitanear o número de pacientes que está na espera, o número de pacientes que obteve já a consulta. Pelo que me parece, dentro desse processo, há um monitoramento aí facial ou, na realidade, de imagem, que ele consegue perceber quantas pessoas foram atendidas naquele lugar e quantas não foi. Vou dizer isso para você, é uma outra oportunidade, Silvio, nós vamos conversar com isso e vamos conversar isso de uma maneira mais detalhada. Mas podemos avançar nisso porque alguns contratos de gestão hoje com o governo, seja ele federal, municipal ou não, vai do número de atendimentos feitos. Esse é um dos parâmetros importantes, não só para a identificação da qualidade do hospital, mas também para o processo de identificação do atendimento, né? Então, isso é um indicador importante com relação a isso. Então, eu queria desde já parabenizá-los pelo fato de ter essa ferramenta com tanta eficiência, né? Baseado nisso, queria saber de vocês o seguinte: existe todo esse processo, ele está, obviamente, interagindo com a própria LGPD, porque tem essas questões de imagem, etc. e tal. Isso estamos seguros com relação a isso, Silvio e André? Isso, como eu abri a apresentação falando para você, que é uma das principais preocupações nossa. Então, o Grupo SegLife, todas as nossas empresas estão devidamente enquadradas dentro da LGPD. Então, com tudo isso que a gente tem de solução do sistema, é difícil não se precaver, porque é uma porta aberta para problemas hoje com a lei LGPD. E aí o fabricante também ele se preocupou com isso, de fechar algumas portas, de criar algumas ferramentas, alguns parâmetros que não deixa a gente vulnerável, porque eu vou usar o equipamento dele, eu estou dizendo que meu sistema está protegido, mas eu estou usando o equipamento de alguém que também tem que me garantir isso. Então, isso, com certeza, a gente está devidamente enquadrado, é uma grande preocupação nossa. E a empresa de segurança de soluções, na verdade, ela é imagina você que a gente tem ali, desde a entrada do atendimento, que a gente pega documento de pessoas, na maioria das vezes tira foto e câmera filmando e tudo isso. Se a gente não tiver enquadrado dentro da lei de LGPD, a gente está levando o risco para o nosso cliente. Então, todos os nossos sites têm nossas informações de como ter acesso às nossas leis nosso enquadramento de LGPD. E Está pegando falando. para mim aqui uma indagação se podemos depois compartilhar a apresentação. Eu acho que sim, Claro, no caso do claro, Sil sim, Silvio, né? sim, E sim, a outra informação também que me chega aqui é a questão do contato de vocês, que já está aparecendo aqui na tela, né? Os sim, contatos sim, através do WhatsApp, né?
está aqui, inclusive tem o e-mail de vocês, o QR E-mail, Code, acho que QR Então Code, eu quero acesso a deixar todos os isso bem, contatos. deixando aqui bem claro para os senhores, né, de que existe toda essa disponibilidade aqui. Eu queria desde já, ô Silvio, veja como a gente conversou, pode deixar isso na tela que tem perguntas chegando aqui. Deixa essa apresentação sua no ar, Silvio. Certo, certo. O que acontece? Vai haver algumas perguntas posteriormente, está chegando algumas aqui agora já, né? Uhum. E eu queria também, parece-me que a gente vai ter essa necessidade, né? Eu vou marcar uma outra live com vocês para a gente tratar um pouco mais desse tema. Eu vou chamar isso de uma segunda apresentação de vocês, tá? Porque eu vi que a quantidade de informações ela é grande e às vezes não dá para discutir isso de uma hora. Então, eu estou deixando aqui bem claro, não só para aqueles que estão nos assistindo, que haverá aí, logo, logo, talvez até o final desse mês ou outro, uma segunda apresentação complementar, desde que o Silvio assim me autorize eu agendar com ele, mas essa é a ideia, marcar uma segunda apresentação de vocês, Silvio. Já posso Claro, confirmar aqui com o claro. nosso público? E posso te adiantar que esse parceiro vai estar com a gente na convenção lá em setembro, tá? A gente vai Sim, levar sim, alguns sim, certeza equipamentos. absoluta. Certeza absoluta. O Júlio César Júlio César de Oliveira, ele me pergunta aqui: sabemos que a higienização das mãos é muito complicado no ambiente hospitalar. Esse IA consegue fiscalizar quantas pessoas que fazem higienização das mãos? Eu queria só complementar aqui, ô Silvio e Andrei, e até para o Júlio, existe algumas sistemáticas hoje de um produto que é utilizado, químico, que você consegue visualizar. Mas eu acho que é uma coisa também interessante. A sistemática de vocês, não sei se ela consegue. Já existe alguma coisa nesse sentido, André? É, Bela pergunta. O André já está pensando aqui na resposta. Já tem. na verdade, assim, existem duas vertentes da Hikvision, né? Uma é o produto de lista, vamos dizer assim, né? Então, tudo que a gente apresentou aqui são soluções prontas, desenvolvidas já em uso, né? De adianto que essa solução especificamente não existe, né? Então, não tem ali uma câmera ou um radar, algo que já foi desenvolvido e ele propriamente já faz ali a detecção da higienização ou não, né? Mas existe uma plataforma da Hikvision, tá? Que é o Open plataforma da Hike, aonde a gente consegue treinar os nossos algoritmos para fazer as tarefas que a gente precisar. Então, pensem que dentro do cenário de vocês, no hospital, qualquer outro cenário, eu preciso fazer uma tarefa específica, eu preciso detectar as pessoas fazendo higienização, eu preciso detectar um animal, eu preciso detectar uma pessoa fazendo alguma coisa. Então, qualquer tarefa que siga algum padrão ali, eu consigo trazer para minha plataforma, a gente consegue treinar essa plataforma e a gente consegue aplicar essa inteligência dentro das câmeras da Hikvision. O melhor disso tudo, sem custo adicional nenhum. Então, eu tendo já a plataforma da Hikvision, tendo o software, tendo os hardwares, eu consigo desenvolver. Só um exemplo rápido aqui, só para a gente não estender muito, nós tivemos uma demanda recente de aeroportos, né, onde havia necessidade de fazer a detecção do abastecimento da aeronave. Então, foi colocado câmeras, quando a aeronave chega, e aí existe um checklist. O checklist eles tinham mais de 13 coisas que tem que ser feito ali. Uma delas é o abastecimento, outra é a limpagem dos vidros. Então, a câmera, através do Open Platform, a gente treinou ela para detectar que o veículo que faz o abastecimento, ele chegou próximo, embicou, colocou ali e começou a fazer o abastecimento. Então a gente não tinha e nós conseguimos desenvolver uma inteligência para detectar uma tarefa específica, que no caso da aviação era essa, e no caso de vocês seria a higienização, pode ser até mesmo a quantidade de pessoas, enfim, tem várias. Aí a criatividade vai É. longe, né? Muito bom. Bom, senhores, eu queria, desde já, agradecer muito essa apresentação dos senhores, já deixando já claro para todos aqueles que estão nessa sala que faremos uma
outra também com uma sistemática voltada a essa questão da inteligência artificial, que eu achei muito interessante, né? Queria agradecer imensamente aí a dupla por ter nos propiciado esse conhecimento e agradecer também toda a equipe da Hospitalar, a Priscila, o Guilherme, a Gabriele, por ter dado a nós esse suporte. E eu deixar aqui para que o Arley e o meu amigo Silvio façam as suas considerações finais, Silvio, porque a gente avançou um pouquinho aqui, senão corta o nosso mandato. Muito bem, doutor, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco mais das nossas soluções para toda a rede, todos os associados. E eu tenho o melhor parceiro hoje, tenho a melhor empresa de tecnologia, que é a Hikviz. A gente tem uma parceria muito feliz e a gente está desenvolvendo projetos excelentes, não só para a área hospitalar, mas para cidades, enfim. Então, fico muito feliz de você também, né, da área hospitalar, estar indo buscar esses recursos dentro da inteligência artificial, e a gente está aí, correndo atrás sempre do que é mais novo, do que é mais eficaz, para poder atender as necessidades dos nossos clientes. Muito obrigado, doutor. André, pode É fazer isso, suas eu que agradeço. considerações. Arley, fica à vontade também. Muito obrigado, gente. Pode contar comigo, tá bom? Então, quero estar participando da próxima live, quero participar da convenção ali, enfim. Podem estar à disposição, estamos à disposição de vocês para conhecer mais ainda a tecnologia. Temos nossa estrutura que fica aqui na Vila Mariana. Então, caso também queiram conhecer mais a fundo, ver melhor, nós podemos receber vocês aqui para poder apresentar de uma forma mais visual também ali, presencial. Então, estamos à disposição. Muito obrigado e até a próxima, né? Até a próxima, né? Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Queria agradecer a todos aqueles que participaram dessa nova RAN e também passar para os senhores para ficarem atentos. Daqui 15 dias nós estamos aí com um novo parceiro e já agendando aqui com o meu amigo Silvio e o meu amigo Andrei uma próxima. Um grande abraço a todos, um bom dia a todos. Por gentileza, muito obrigado.